bom com vocês? É a Michelle aqui. Estamos começando mais um vídeo e dessa vez vai ser um vídeo informativo de novo, mas é uma coisa que vários de vocês já me pediram e que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade em saber como que é viver aqui nos Estados Unidos em questão de grana, quanto custa viver aqui. Eu fiz uma pesquisa, assim, escolhi algumas cidades, porque é claro que tudo depende da cidade, né? É mais caro viver em cidades grandes, é mais barato viver em cidades pequenas. Eu selecionei aqui então 5 cidades. Então nós temos Nova York, Los Angeles, São Francisco, Orlando e Boston. Então eu escolhi essas 5 para falar para vocês mais ou menos quanto custa viver nessas cidades, tá? Eu fiz uma coisa assim bem por cima, gente, não tem como saber, cada família tem um custo de vida um pouco diferente. Eu fiz uma média, a média que eu fiz para todos eles, tá? Eu encontrei num site chamado Expantista, não sei, tá? Mas vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem ver. Tem informação de várias cidades dos Estados Unidos, então se vocês querem outra cidade que eu não tô mencionando aqui, é só vocês entrarem lá no site que vai ter bastante informação, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, os preços são para 2 pessoas, então um casal, ou sei lá, 2 pessoas amigas que estão morando num apartamento juntos, alguma coisa assim. Todos eles são apartamentos em áreas que não são as partes mais caras da cidade, são áreas um pouco mais baratas para se morar da cidade. E os apartamentos são em média de 85 metros quadrados, com 2 quartos e imobiliado. Então vamos começar com Nova York. Nova York, assim, eu vou falar não a parte de Manhattan, tá, gente? Manhattan é um dos locais mais caros para se morar nos Estados Unidos. Você pode pagar de $3.500 a $4.000 de aluguel, tá? Num apartamento de 2 quartos. Então, assim, eu peguei na área, a pesquisa diz, né, numa área normal da cidade, uma área que não é muito cara, enfim, tá? Mas ainda assim é dentro da cidade de Nova York e onde existe metrô em que você pode chegar em Manhattan, caso você trabalhe em Manhattan, como muita gente faz, tá? Então, pra você conseguir alugar um apartamento lá, você vai gastar mais ou menos $3.000 em aluguel. Se você tá sozinho e tá querendo alugar um quarto, você com certeza vai achar bem mais barato do que isso e vai alugar só um quarto de alguém, ou então vai conseguir um flat, ou sei lá, entendeu? Os preços mudam, mas lembra que eu tô enquadrando todos nesse mesma coisa de ser 2 pessoas, 2 quartos, mobiliado, tá? Então, em torno de $3.000. Aqui eles chamam de utilities, em português seria utilidades. Isso inclui aquecimento, inclui eletricidade, inclui água, inclui lixo. Em Nova York se gasta em média $130 por mês nisso. Outra coisa importante, né, internet. Hoje em dia todo mundo tem internet em casa. Em Nova York, em média, é $50 por mês para uma internet decente em casa. Para transporte, tá? Transporte público. Todas as opções aqui das cidades que eu tô dando pra vocês também é sem carro, caso você só use transporte público. Então, para 2 pessoas se movimentarem durante um mês inteiro em transporte público, em Nova York vão gastar em torno de $230. Bom, de comida você vai gastar em torno de $500 a $600 em supermercado. E além disso, contando que o casal todo dia vai almoçar fora, porque afinal eles trabalham o dia inteiro, se come fora, então as pessoas gastam em torno de $25 a $30 por refeição a pessoa, assim, no restaurante normal, tá? Você pode conseguir restaurantes mais baratos, fast food é mais barato, um sanduíche vai ser mais barato, mas pensando num prato normal e pensando com a gorjeta, né, que aqui nos Estados Unidos dá gorjeta, então isso dá um preço mais ou menos de $25 a $30 por dia. Então, somando o mês inteiro para essas 2 pessoas, vão gastar em torno de $1.200 por mês comendo fora. Então, numa média, assim, como vocês podem ver, gente, eu joguei assim, tudo tá numa média, eu arredondei vários valores, tá? Então, numa média, você vai gastar para um casal $5.000 por mês para poder viver em Nova York, beleza? Pulando para a próxima cidade, Los Angeles. Então, em Los Angeles, numa área que não é muito cara, você vai conseguir alugar um apartamento de 2 quartos por mais ou menos $2.000 por mês. As utilidades, que é aquelas que eu falei, vão custar em torno de $170 por mês e a internet $40 por mês. Transporte público vai ser em torno de $200 por mês para as 2 pessoas poderem se transportar. De comida é mais ou menos como Nova York, mais ou menos uns $500 por mês. E para comer fora as pessoas gastam, assim, na hora do almoço, né, mais ou menos entre $20 e $25 por refeição. Então dá mais ou menos uns $800, $900, né, por mês, assim, que esse casal vai gastar almoçando fora todos os dias.
Então o total de morar em Los Angeles é 3.700 dólares por mês, beleza? Próxima cidade, São Francisco. Gente, São Francisco é um dos locais mais caros, além de Nova York, para se morar nos Estados Unidos. Inclusive, apartamentos lá são mais caros do que em Manhattan, mas contando nas áreas não tão caras, você vai achar um apartamento para alugar por 3.500 dólares por mês. 2 quartos, gente, tipo, é muita grana. Mas enfim, as utilidades é em torno de 150 dólares por mês, internet 50 dólares por mês. O transporte público daí é um pouco mais barato, então se calcula que um casal vai gastar 160 dólares por mês nisso. Em comida, mesma coisa que Nova York, entre 500 e 600 dólares o casal, tá? E pra comer fora também é meio que a mesma coisa de Nova York, entre 25 e 30 dólares por refeição, pra almoçar em restaurantes normais. Então, o total de se morar em São Francisco, um casal, vai ser em torno de 5 mil dólares também, a mesma coisa que Nova York. Bom, próximo eu peguei Orlando, né, porque Orlando é muito brasileiro, apaixonado por Orlando, é cheio de brasileiro lá naquela cidade, em toda a Flórida, inclusive morar na Flórida é muito barato, gente, vocês vão ver. Não só em Orlando, vários locais da Flórida realmente são muito baratos de morar. Um apartamento de 2 quartos numa área não muito cara, vocês vão achar por mais ou menos 1.100 dólares. As utilidades, mais ou menos 80 dólares, bem mais barato, né, do que os outros locais. Internet, 40 dólares. O transporte, o casal vai gastar 120 dólares em transporte público, né, morando lá. E pra comida, o casal vai gastar mais ou menos 450 dólares pra poder sobreviver, né, de mercado e tudo. E pra comer fora, assim, na hora do almoço, mais ou menos 15 dólares por pessoa. Então isso dá uma média aí de 600, 700 dólares por mês, como vocês estão vendo, bem mais barato do que os outros locais. Então pra morar em Orlando, você vai gastar mais ou menos 2.500 dólares por mês, o casal. É tipo metade do preço de Nova York e São Francisco, né? Por último, nós temos a cidade de Boston, onde também existem muitos brasileiros morando lá. Tem muito brasileiro que gosta de morar em Boston, apesar de ser uma cidade bem mais cara do que Orlando. Mas eu escolhi falar sobre essa cidade porque eu sei que tem muito brasileiro que tá lá, quer ir pra lá, que tem família lá, que sei lá, etc, tá? Mas Boston também não é muito barato, não. Um apartamento de 2 quartos numa área não muito cara fica em torno de 2.100 dólares. As utilidades, mais ou menos 100 dólares e internet 60. Mais caro já, né? Transporte público, mais ou menos 160 dólares, a mesma coisa que São Francisco. Pra comida em mercado, mais ou menos 500 dólares. Então, vocês veem que o mercado ficou bem, na verdade, nivelado em todas as cidades, né? Isso é uma coisa que eu reparei enquanto eu fiz a pesquisa, que me chocou, que não muda muito, assim, né, o preço de quanto que você vai gastar no mercado para um casal. Então é tudo meio parecido. E pra comer fora você vai gastar em torno de 20 dólares a 25 dólares por pessoa. Então mais ou menos 800, 900 dólares pro casal pra almoçar todo dia fora. Então o total de morar em Boston é 3.700 dólares. É mais barato que Nova York, é mais barato que São Francisco. Mas ainda assim, né, Orlando é bem mais barato. Com certeza. E, gente, assim, como eu falei, eu tô fazendo uma coisa bem por cima pra vocês terem uma ideia. Não coloquei seguro de saúde, não coloquei lazer, não coloquei bebida alcoólica, não coloquei fazer compras, entendeu? Porque aí eu acho que depende muito de família pra família, qual tipo de seguro você quer, se você compra roupa ou não, ou coisa pra casa ou não, se você viaja ou não, se você sai muito pra fazer coisa fora e gasta, ou se só fica em casa vendo TV. Então eu não coloquei isso, mas, gente, tem que ainda adicionar isso. Então os preços que eu coloquei estão um pouco abaixo, tá? Eu acho que eu colocaria no mínimo mais 500 dólares em cada caso, tá? Do quanto você vai gastar em média, pra vocês terem uma ideia de quanto que é morar aqui nos Estados Unidos. Se vocês forem pra cidades menores, vai ser muito mais barato. Eu realmente escolhi aqui as cidades chaves, né? As mais famosas e as que tem muito brasileiro, que eu achei que podia ser interessante pra vocês. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, assim, meio blá blá blá, mas muita gente me pediu, eu achei que podia ser interessante. E só uma coisinha que eu queria falar pra vocês, não sei se vocês perceberam que estamos com uma nova capa da Gringa Agora Sou Eu, gente. Quem fez essa capa foi uma empresa chamada BC Design. Eu vou deixar os links dele todos na descrição, tá? Pra vocês poderem seguir se vocês quiserem. Eles trabalham principalmente assim com design, design gráfico, com site, com banners, né, como vocês estão vendo aqui em cima. Eles trabalham com vinhetas de YouTube, enfim, toda essa parte de design, de internet e tudo, eles fazem tudo isso. Inclusive, se você tá precisando de um logotipo para sua empresa, eles trabalham com isso, com identidade visual. Realmente, assim, é
bem grande, super legal. Eles me contrataram vindo com essa ideia de criar um banner novo aqui pro canal. Eu adorei, eu achei bem a minha cara, espero que vocês tenham gostado. Enfim, acabou agora. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau!